Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Henrique, eu sou médico residente de Medicina do Exercício e do Esporte do Hospital das Clínicas da USP. Bem-vindos ao meu canal. Essa é uma videoaula sobre fisiologia do exercício. Fisiologia do exercício é um tema essencial a todo mundo que lida com exercício, com esporte. É importante entender, as bases fisiológicas de tudo o que acontece com alguém que está praticando algum tipo de exercício, para podermos entender bem com o que nós estamos lidando. E a aula hoje é mais especificamente sobre bioquímica e bioenergética. O que é isso? O que é bioenergética? Bioenergética é os processos ou os mecanismos que os organismos vivos têm de transformar a energia, certo? A gente fala em transformar a energia. Por quê? Porque a energia ela não pode ser produzida, ela pode apenas ser transformada. Por exemplo, a energia solar pode ser transformada em energia química, certo? A energia de um nutriente que ingerimos pode ser transformada em energia cinética para movimentar o corpo, contrair a musculatura, enfim. Então são processos de transformação da energia que são essenciais para a sobrevivência e a realização dos trabalhos pelos organismos vivos, incluindo os seres humanos. Então vamos começar. Então, para começar a gente precisa definir o que é energia, certo? Existe um debate até filosófico envolvido no conceito de energia, entretanto, para as ciências mais exatas, e as ciências biológicas entram um pouco nisso aí, a energia é a capacidade de se realizar trabalho, certo? Tendo isso em mente, nós temos exemplos, então, de energia sendo utilizada na realização de trabalho e de transformação de energia, certo? Exemplo, aqui na figura nós temos uma espécie de usina hidrelétrica arcaica, Temos as turbinas sendo movimentadas pela força da movimentação da água, produzindo então energia elétrica, melhor dizendo, transformando energia cinética em energia elétrica. A água está lá em cima, ou seja, ela acumula energia potencial no alto. A partir do momento que ela desce, movida pela força da gravidade, ela gera, melhor dizendo, ela transforma, ou ocorre a transformação de energia potencial em energia cinética. Essa energia cinética é utilizada na movimentação das turbinas, que converte, através dos mecanismos de engenharia, a energia cinética em energia elétrica. Okay? Um paralelo pode ser feito no nosso organismo na cadeia de transporte de elétrons. Na cadeia de transporte de elétrons ocorre um processo de transporte de elétrons, obviamente o nome já diz, através de diversas moléculas, e no processo há a liberação de energia, a síntese de ATP, nós vamos falar mais na frente. E é interessante começar com isso aqui, por quê? Porque, em geral, os processos de bioenergéticos, os processos que envolvem a transformação de energia no organismo, a grande maioria culmina, no fim das contas, na cadeia de transporte de elétrons. Então vamos entender como ocorre essa transferência de energia no nosso corpo. Temos então a molécula de ATP. A molécula de ATP é chamada de, melhor dizendo, moeda energética. Por quê? Ela é o que transporta a energia de um lado para o outro no nosso corpo, nas nossas células. A célula, quando ela, vamos entender assim, ela metaboliza o carboidrato, por exemplo, no fim das contas é para sintetizar ATP. E essa molécula de ATP ela guarda em si energia que pode ser utilizada para qualquer coisa, para secreção de glândulas, transmissão de neural, da atividade neurológica, contração muscular e aí realização de exercícios físicos, de atividade física, do esporte, enfim. Ela é a moeda de troca energética, ela é utilizada como fonte de energia para todos os processos biológicos. O ATP é uma molécula de adenosina, melhor dizendo, isso mesmo, perdão, é uma molécula de adenosina
ligada a 3 fosfatos. E essas ligações entre os fosfatos são ligações de alta energia, que conseguem liberar bastante energia. Tanto é que na quebra do ATP em ADP, mais um fosfato, há a liberação de 7,3 quilocalorias por mol de ATP. Né? É uma reação que precisa de água para acontecer e é catabolizada pela enzima ATPase. Nós temos no nosso organismo reservatórios de energia. Alguns reservatórios são utilizados de forma mais rápida e outros de forma mais lenta. O primeiro reservatório de energia que nós vamos falar aqui é a fosfocreatina. É talvez um dos principais reservatórios de energia que nós temos nas nossas células. A fosfocreatina ela é capaz de fornecer energia para processos rápidos e curtos. Exemplo, nós estamos vendo na figura um corredor de 100 metros, por exemplo. Então, atividades que ocorrem até 30 segundos de duração, né, e de alta intensidade tendem a utilizar bastante esse reservatório de energia. A fosfocreatina ela é uma molécula de creatina com um fosfato. Esse fosfato, então, o que acontece? Ele regenera o ATP que foi utilizado em algum outro processo, né, e virou ADP. Né? Então você tem o ADP ali, ele está ávido pelo fosfato para fazer uma ligação de alta energia com o fosfato. Você tem a fosfocreatina que tem esse fosfato, ele vai e libera o seu fosfato para o ADP, formando ATP. Esse ATP pode então ser utilizado nos processos biológicos, exemplo, uma contração muscular. Né? Aqui está a base fisiológica da suplementação de creatina, que muitos utilizam, atletas, provavelmente esse cara que está correndo utiliza, muitos praticantes de musculação utilizam. Por quê? Quando você toma creatina, tende a aumentar a concentração de creatina intramuscular. Isso é um fato, isso acontece de verdade. Né? Com o aumento da creatina intramuscular, você tem um aumento de fosfocreatina. Então você conseguiu aumentar pelo menos um pouquinho ali o seu reservatório de energia rápida. Né? Então isso aqui é a base fisiológica para suplementação de creatina. Existe também uma outra forma, um outro reservatório de energia rápida que é mediada pela adenilato quinase, que converte 2 moléculas de ADP em uma molécula de ATP, sobrando uma molécula de AMP. Entretanto, esse reservatório é bem mais restrito do que a da fosfocreatina, mas existe também, só para a gente ter noção. E temos a fosforilação oxidativa e o transporte de elétrons. Como eu disse, essa é a via final de quase todos os processos de transformação de energia nas nossas células. É ele que vai produzir a maior parte dos ATPs utilizados para os nossos trabalhos, para os nossos exercícios, por exemplo. A gente está falando de exercício. Né? Como que funciona, então, a cadeia de transporte de elétrons? Temos ali uma cadeia de moléculas que são citocromos. Temos também a presença de NADH e FADH2 que vão atuar nesse processo. Vamos entender melhor por quê. E o transporte de elétrons que foi liberado de quê? Das moléculas de nutrientes, carboidrato, gordura, proteína, tudo isso libera elétrons na sua metabolização. Nós vamos explicar mais na frente. Liberaram esses elétrons, eles são transportados para a cadeia de transporte de elétrons por NAD e FAD. São as moléculas que transportam esses elétrons, de onde eles são produzidos, entre aspas, até a cadeia de transporte de elétrons. Nessa cadeia de transporte de elétrons, os elétrons vão perpassando de uma molécula a outra, de um citocromo a outro, produzindo ATP, porque eles liberam energia nesse processo. Ao liberar energia, o ADP vem e pega, e ele se liga a um fosfato e forma ATP, uma molécula que acumula energia. Né? E no fim das contas, esse elétron ele passa pela cadeia e é liberado, pego por uma molécula de oxigênio, que se liga a hidrogênio e forma água, no fim das contas. Temos aí algumas implicações. Há a necessidade de se ter oxigênio para que esse processo aconteça. Se não tiver oxigênio, a cadeia de transporte de elétrons trava, ela não vai seguir em frente, certo? Então precisa ter o oxigênio no final da ponta lá,
aguardando os elétrons, melhor dizendo, para reagir com esses elétrons, reagir com o hidrogênio e formar água. Se você cortar o oxigênio, esse processo não acontece. Isso vai ter implicações para a gente entender depois como que um tipo de metabolismo é estimulado em determinada situação, o outro é inibido em determinada situação. Então, na falta de oxigênio, isso aqui é inibido, né? Não acontece, certo? É como se o oxigênio fosse o gol no futebol, né? Pensando num jogo de futebol. O oxigênio é o gol. O elétron é a bola. O objetivo do esporte é jogar a bola dentro do gol. O objetivo disso aqui é como se fosse jogar o elétron no oxigênio, a bola no gol. Se você tira o gol do futebol, acabou o jogo, não tem esporte, não tem jogo. A mesma forma é isso aqui, se tiver o oxigênio, acabou a cadeia de transporte de elétrons, não tem jogo, né? O mecanismo é travado no meio, certo? Então vamos entender então a liberação de energia por cada macronutriente, carboidrato, proteína e gordura. Vamos aprofundar em cada um aqui para a gente entender bem com o que a gente está lidando, né? E entender a bioenergética. Vamos lá. Os carboidratos eles são capazes de gerar ATP pelo metabolismo aeróbico, que depende de oxigênio, através do ciclo de Krebs, através da força da cadeia de transporte de elétrons, que nós vamos falar, mas também pelo metabolismo anaeróbio, exemplo, pela quebra de glicogênio, pela glicólise rápida, que a gente vai ver logo em seguida. Então, o carboidrato é capaz de gerar energia mesmo sem oxigênio, tá certo? A frase famosa na fisiologia, né, do exercício, a gordura queima numa fogueira de carboidratos. O que quer dizer isso? Há necessidade de se ter carboidrato para utilizar a gordura como fonte de energia. Mais na frente a gente vai entender isso. Por que isso? É importante a gente saber que os carboidratos eles são utilizados mais rapidamente como fonte de energia do que gordura. Então, em exercícios de alta intensidade, né, que precisam de uma fonte de energia rápida, os carboidratos são utilizados preponderantemente em detrimento da gordura. A gordura é utilizada em exercícios menos intensos, a gente vai ver também. Mas aí no final a equação, né, da respiração celular. Glicose reagindo com oxigênio, formando dióxido de carbono e água e liberando então uma quantidade de energia, né, 686 quilocalorias por mol de glicose. Vamos lá. Primeiro então a gente tem a glicólise rápida. Vamos entender o que é isso. Vamos lá. A glicólise rápida ela é conhecida também como glicólise anaeróbia, que não depende de oxigênio para acontecer, né? Ela é fonte de energia também, né? Ela consegue produzir ATP. Só que ela é utilizada em exercícios de até 90 segundos. Ela não consegue fornecer energia o suficiente para exercícios mais prolongados. Então até 1 minuto e meio no máximo, certo? A enzima limitante desse processo da glicólise rápida é a fosfofrutoquinase, né? Então ela limita a velocidade da reação. E ela é altamente encontrada em fibras musculares do tipo 2, que tem contração rápida, que precisam de energia rápida. Por isso a glicólise rápida, né? Vamos lá. Então a glicose, ela está lá na corrente sanguínea, ela vai ser absorvida pela célula, notadamente a célula muscular. Quando ela entra na célula, ela precisa sofrer um processo de fosforilação, que é a primeira reação ali da via ali, ó. Ela recebe um fosfato e se converte em glicose 6-fosfato. Isso prende a glicose dentro da célula, garante que ela não vai sair dali. Então essa fosforilação é para prender a glicose dentro da célula. Daí ela pode seguir 2 destinos. Número 1, descer para baixo na via, seguir a via da glicólise rápida. Ou número 2, ser armazenada na forma de glicogênio. Vocês já devem ter ouvido falar, obviamente, a gente armazena na célula o glicogênio, né? A glicose é convertida a glicogênio quando o organismo precisa estocar energia. E é aqui que acontece isso, certo? Como a gente define se a glicose vai ser utilizada na glicólise rápida ou vai para o glicogênio, vai ser convertida a glicogênio? Como a gente vai definir se a gente vai estocar energia ou se vai produzir ATP, né, com a glicose? Existe um mecanismo regulador. A enzima envolvida principalmente é a glicogênio sintase. Ela sintetiza glicogênio, certo? Essa enzima, quando ela está estimulada, né,
ela vai catalisar o processo de síntese de glicogênio através da glicose, ou seja, vai estocar glicose, a forma de glicogênio. Alguns mecanismos estimulam essa enzima, né? Exemplo, se a célula está repleta de ATP, tem muito ATP dentro da célula, isso vai estimular a glicogênio sintase a estocar a glicose em forma de glicogênio. Não precisamos de mais ATP, já temos muito, então armazena essa energia que está chegando aí. Então o glicogênio vai ser produzido. Agora, se tiver pouco ATP e mais ADP, né? É o contrário, está em déficit energético. Opa, precisamos de energia. Inibe essa enzima e vamos sintetizar ATP. Pegar essa glicose e sintetizar ATP. Então, diversos mecanismos vão estimular ou inibir essas enzimas, então estimulando ou inibindo a síntese de glicogênio. Perfeito? Beleza. Então, seguindo na via aí. Glicogênio 6-fosfato. Vamos supor que ele seguiu a via. Atentem para um fato. Houve consumo de ATP, né, nesse processo aí, ó, da fosforilação da glicose. Depois você tem a conversão à frutose 6-fosfato e a frutose 1,6-difosfato, que também recebeu mais um ATP. Ou seja, consumiu até agora 2 ATPs. Não se produziu ATP até agora. Consumiu 2 ATPs. É um processo que depende de energia para acontecer. Posteriormente, então, a frutose 1,6-difosfato é convertida a 3-fosfogliceraldeído em 2 moléculas de 3-fosfogliceraldeído. E aí vão continuar a via metabólica da glicose, né? Em 2 vias, que dividiu em 2. A partir daí, à medida que o processo avance, a metabolização da molécula vai acontecendo, começa a ocorrer a liberação de elétrons, que vejam aí, são captados pela molécula de NAD, e começa a captação, melhor dizendo, começa a síntese de ATP, logo na glicólise rápida, independente da presença ou não de oxigênio, né? Então, produziu um ATP aqui e outro aqui, lá embaixo, número 10, produziu mais um ATP e mais um ATP aqui, certo? Ou seja, 4 ATPs, menos 2 lá em cima, 2 ATPs. Ainda tem os ATPs que vão ser produzidos lá na frente, depois a gente vai dizer, pelos elétrons que foram liberados aqui, né? No fim das contas, temos a formação do piruvato, ou melhor dizendo, de 2 moléculas de piruvato para cada uma molécula de glicose. Esse piruvato, ele também pode ter 2 destinos. Pode ser convertido a lactato ou pode ser convertido na frente a acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs. Não sei se vocês lembram do ciclo de Krebs, nós vamos revê-lo aqui. Então, existem esses 2 destinos, o que vai definir se o piruvato vai ser convertido a lactato ou vai ser convertido a acetilcoenzima A. O que vai definir isso aí? Quem que regula isso aí? Mais uma vez, existem mecanismos regulatórios. Na verdade, é um pouco complexo, existem outros mecanismos, mas eu vou citar talvez o principal, que é a presença de oxigênio. Quando você tem oxigênio, você consegue fazer a fosforilação oxidativa. E aí, com isso, você, antes de fazer a fosforilação oxidativa, você vai fazer o ciclo de Krebs para produzir elétrons para a cadeia de transporte de elétrons. Se você não tiver oxigênio, lembra que eu falei, trava o mecanismo. Então você trava a cadeia de transporte de elétrons e também trava o ciclo de Krebs. No momento que você trava o ciclo de Krebs, não faz sentido converter o piruvato a acetilcoenzima A. Então a célula emite uma sinalização estimulando a desidrogenase lática, que vai converter então vai estimulando a enzima, os mecanismos enzimáticos que vão converter o piruvato a lactato, entendeu? Então, há uma tendência de se sintetizar mais lactato em um ambiente anaeróbio, que falta oxigênio. Interessante, né? Então, quando você tem um meio ambiente anaeróbio, com escassez de oxigênio, tende-se a sintetizar mais lactato, certo? O lactato, ele é um substrato energético também. Ele pode ser utilizado como fonte de energia. Como? O lactato ele pode ser utilizado no ciclo de Cori. O que acontece? Ele vai ser liberado da musculatura, né? Vai para a corrente sanguínea, passa pelo fígado. No fígado acontece o ciclo de Cori, que é o quê? Pegar o lactato,
transformá-lo novamente a piruvato. Do piruvato você produzir glicose. Então você consegue produzir glicose através do lactato, pelo ciclo de Cori, né? Então um dos papéis do lactato é manter a glicemia, né? Ele atua nesse processo. Avançando então, falamos da glicólise rápida, que é a primeira via ali da metabolização da glicose, né, de qualquer carboidrato, na realidade. Mas produzimos piruvato, e aí, se não produziu lactato, se ele não foi, o piruvato não foi convertido a lactato, ele foi convertido a acetilcoenzima A, ele recebeu a coenzima A e foi convertido a acetilcoenzima A, certo? Vamos lá, vamos para a glicólise lenta, que é composto, melhor dizendo, pelo ciclo de Krebs e pela cadeia de transporte de elétrons, a fase 1 e a fase 2. Tudo isso acontece, isso aqui, a glicólise lenta, ela acontece na membrana interna da mitocôndria. Já estamos agora na mitocôndria, tá? Vamos lá. Piruvato convertido a acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A, ele vai entrar no ciclo do ácido cítrico, certo? Na hora que entra no ciclo do ácido cítrico, ocorre uma cadeia ali de reações, uma sequência de reações que vão liberar elétron e vão liberar ATP também, diretamente. Esses elétrons, eles são recebidos por NAD e FAD, vão ser transportados até a cadeia de transporte de elétrons e lá vai sofrer o processo de transpassarem pelos citocromos, liberando ATP, né, e no fim das contas reagindo com o oxigênio e formando água. Mais aprofundadamente, temos o piruvato convertido a acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A reage com o oxaloacetato do próprio ciclo do ácido cítrico, formando citrato. O citrato é o que dá o nome ao ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, certo? Perceba que tem uma roda aqui girando e liberando elétrons, que vão ser captados por NAD e FAD. São moléculas que servem para captar elétrons e transportá-los até, até a cadeia de transporte de elétrons. Há também a síntese de ATP e a síntese de outra molécula energética, a GTP, que também pode ser utilizada como fonte de energia. No fim das contas, você tem a formação do oxaloacetato, que vai reagir com a acetilcoenzima A, que veio lá do piruvato, lá da glicólise lenta. A acetilcoenzima A, oxaloacetato, forma um novo citrato, e aí a roda continua girando, produzindo elétrons, que vai ser utilizado para produzir ATP. Perfeito? O saldo final disso tudo são 32 ATPs. Há literatura que diz 36, 38 ATPs, enfim. O Mercado cita 32 ATPs, né, de saldo final, saldo líquido de produção de energia a partir de uma molécula de glicose. E esse processo sofre regulação, obviamente, né? Existem moléculas ativadoras e inibidoras. Por exemplo, a presença de ADP indica talvez um déficit energético. Então estimula todo esse processo, toda essa via, através da estimulação das enzimas, né? A presença de cálcio também é um sinalizador para estimular o ciclo do ácido cítrico. Pensando bem, lá o cálcio ele é liberado durante uma contração muscular, certo? Então você tem uma contração muscular, você vai necessitar de energia. Então se você tem mais cálcio decorrente da contração muscular, isso estimula a síntese de energia justamente para atuar na contração muscular. E também a presença de NAD+, estimula. Fatores inibidores, a presença de ATP inibe essa via, porque se você já tem ATP você não precisa produzir tanto, né? E a presença de NADH. Vamos voltar um pouquinho na glicólise rápida e só resumindo isso tudo, então é a metabolização do carboidrato como fonte de energia, né? Vamos voltar então na glicólise rápida só para explicar um detalhe. Percebam aí na via que durante a glicólise rápida há a produção de íons hidrogênio, tá certo? Durante todo o metabolismo, a metabolização de carboidratos e outros substratos, há a produção de muito hidrogênio, o que acidifica o meio, certo? Essa acidificação ela é tida como uma das causas potenciais de fadiga muscular, né? Daí a ideia de suplementar substâncias
que alcalinizam o meio. Bicarbonato de sódio, a suplementação de beta-alanina, que vai ser convertida a carnosina, né? Tudo isso para combater a acidez, né? Vai tentar alcalinizar aquele meio ali, que está se tornando muito ácido, e diminuir a fadiga muscular, né? Então, aqui está a explicação fisiológica da suplementação desses suplementos. E eles funcionam, demonstrou-se a eficácia real na prática desses suplementos, tá ok? Vamos avançar na aula, saindo do carboidrato e indo para as gorduras. Vamos entender como a célula utiliza a gordura como fonte de energia. Vamos lá. Como curiosidade até, um ser humano médio de cerca de 70 quilos guarda dentro dos seus adipócitos, em forma de gordura, obviamente, cerca de 60 a 100 mil quilocalorias. Essa energia seria o suficiente para correr de 25 a 40 maratonas, né? Isso nos adipócitos. Ainda tem a gordura intramuscular, que guarda cerca de 3 mil quilocalorias. Isso é a quantidade de energia armazenada em forma de gordura dentro de um ser humano médio. Então, é uma fonte importante de energia. Há que se pensar até por que a gente não utiliza só gordura como fonte de energia, tendo em vista que a gente armazena tanta energia. Correr 40 maratonas? A questão é, a metabolização dessa gordura é bem mais lenta do que a metabolização de carboidratos. Por isso, para exercícios de alta intensidade, que precisa de uma fonte de energia rápida, o organismo utiliza mais de carboidrato e do glicogênio estocado do que da gordura estocada. Porque até metabolizar a gordura e formar ATP a partir dessas gorduras, isso é um processo mais demorado. Então, a preponderância como fonte energética de carboidratos nesse tipo de exercício mais intenso. Atividades físicas leves a moderadas, sim, essas utilizam mais gordura como fonte de energia, porque a gordura garante um aporte energético maior. E utiliza mais preponderantemente a gordura, né? Em atividades físicas leve a moderada, que não necessitam de um aporte energético tão rápido, certo? O que é gordura, afinal de contas? Gordura a gente chama os triglicerídeos, principalmente, né? Ou triacilgliceróis. Os triglicerídeos eles são formados por uma molécula de glicerol ligada a 3 moléculas de ácido graxo, né? A síntese para a formação, a reação para a formação de triglicerídeo é essa que está no slide aí. A reação acontece para um lado e para o outro também. Pode acontecer a quebra do triglicerídeo, né? A reação de síntese, vejam bem, libera 3 moléculas de água, né? É um processo de esterificação. Agora, o contrário pode acontecer. A quebra do triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol. Essa quebra ela é catabolizada pela lipase sensível a hormônios. É uma enzima que catalisa a quebra do triglicerídeo em glicerol e ácido graxo. Sensível a quais hormônios? Em geral, hormônios contrarreguladores. As catecolaminas, GH e glucagon, principalmente cortisol também. Enfim, é a chamada lipase sensível ao hormônio. Essa enzima ela está dentro dos adipócitos e ela que vai quebrar o triglicerídeo que está armazenado ali. Então vamos entender esse processo, né? Olhando aqui, ó, no canto aqui da figura, temos o triacilglicerol, que é o triglicerídeo. Ele é quebrado pela lipase sensível ao hormônio, tá? Quebrado em glicerol e ácidos graxos, correto? Vamos olhar um por vez. Primeiro, isso que acontece dentro do adipócito, tá ok? Pode acontecer dentro da célula muscular, por vezes tem gordura lá também. Então, dentro do adipócito, quebrou o triglicerídeo ou triacilglicerol. Vamos olhar ali para o ácido graxo, liberou o ácido graxo. Esse ácido graxo ele vai sair na corrente sanguínea, vai ser transportado livre, ligado ao albumina, enfim, vai ser transportado ali e vai chegar na célula muscular. Vai entrar na célula muscular, atravessando a membrana celular e está ali no citosol, o ácido graxo livre, correto? Para ser utilizado como fonte de energia, esse ácido graxo precisa entrar na mitocôndria. Ele vai entrar lá no ciclo de Krebs. Como que ele faz isso? Ele precisa de ser transportado. Ácidos graxos de cadeias pequenas e médias
podem atravessar a membrana, mas ácidos graxos de cadeia mais longa precisam desse transporte. E esse transporte é realizado pela molécula carnitina acetiltransferase. Você já deve ter ouvido falar da carnitina. Então a carnitina acetiltransferase transporta o ácido graxo do citosol para dentro da mitocôndria. E lá dentro da mitocôndria, esse ácido graxo vai sofrer o processo de beta-oxidação, que é a oxidação da gordura, vai ser convertido a acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo do ácido cítrico, no ciclo de Krebs, e aí produzir energia. Carnitina é um suplemento alimentar conhecido. Algumas pessoas suplementam carnitina na esperança de aumentar os seus níveis de carnitina intracelular e aumentar assim a utilização do ácido graxo como gordura. Entretanto, nos estudos, nos ensaios clínicos, demonstrou-se que a carnitina não é eficaz para estimular esse processo, pelo menos não nos níveis que são habitualmente suplementados. A gente sabe que a questão é, a carnitina não consegue entrar muito bem dentro da célula. Suplementar carnitina via oral não necessariamente vai aumentar a carnitina intracelular, diferente do que acontece, por exemplo, com a creatina, que aumenta seu nível intracelular. Mesmo se você ingerir carboidrato, para aumentar a entrada de carnitina dentro da célula, você tem que ingerir uma quantidade absurda de carboidrato. E aí não faz muito sentido, porque você está consumindo uma quantidade absurda de carboidrato. Em geral, as pessoas querem queimar a gordura, mas aí estão consumindo muito carboidrato, não vão conseguir queimar a gordura. Então a suplementação de carnitina não é eficaz, até onde se sabe hoje, em aumentar a utilização de gordura como fonte energética. Então, vocês viram aí que o ácido graxo entrou na célula, entrou na mitocôndria, sofreu beta-oxidação, acetilcoenzima A e entrou no ciclo de Krebs. Lembra que eu disse que a gordura queima numa chama de carboidratos? Para termos o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, é necessário ter carboidrato. Vocês viram lá, não temos ciclo do ácido cítrico sem ter carboidrato. Para queimar ácido graxo, para utilizar ácido graxo como fonte de energia, ele precisa ser convertido a acetilcoenzima A e entrar no ciclo do ácido cítrico. Então você precisa de carboidrato para utilizar ácido graxo como fonte de energia. A gordura queima numa chama de carboidratos. Perfeito? Existem, como eu disse, hormônios reguladores, catecolaminas, glucagões, GH estimulam a queima da gordura, E os ácidos graxos, eles não conseguem ser convertidos à glicose. E aí é o ponto. Vamos voltar lá para cima. Triglicerídeo sendo quebrado em glicerol e ácido graxo. E o glicerol? O glicerol também vai cair na corrente sanguínea, ser transportado, entrar na célula muscular, enfim. Ele vai entrar nesse nível aí, da via metabólica. Nesse nível aí da glicólise. Nesse nível aí da glicólise, ele pode ser convertido a frutose 1,6-fosfato ou pode seguir para baixo, transformando-se ali no final das contas em piruvato. Se ele seguir para cima, frutose 1,6-fosfato, ele pode ser convertido a glicose ou pode seguir para baixo, participar da glicólise lenta e do ciclo de Krebs, produzindo ATP. Certo? Ou seja, o glicerol resultante da quebra da gordura pode virar glicose ou pode ser utilizado como fonte energética. Diferente do ácido graxo. O ácido graxo não vira glicose, ele entra direto lá no ciclo de Krebs. Certo? É claro que esse processo de utilização de glicerol como como substrato para síntese de glicose, ele é limitado. O saldo final da quebra do triglicerídeo é de 460 ATPs. É muita energia, certo? No entanto, a velocidade desse processo é lenta, por isso que essa energia pode ser utilizada mais preponderantemente em atividades físicas leves a moderadas. Para finalizar, sumariamente, a proteína como fonte de energia. Proteínas, aminoácidos podem ser utilizados como fonte de energia, notadamente os BCAAs, os aminoácidos de cadeia ramificada, eles sofrem um processo de desaminação e podem ser utilizados como fonte de energia, bem como podem ser utilizados para a síntese de glicose também, para manter a glicemia, exemplo, a alanina.
podem ser interconvertidos à glicose dentro dessas reações que a gente acabou de ver da bioquímica, certo? Então, para finalizar, temos aqui uma figura que resume tudo, né? A denominada usina metabólica, que seria a nossa célula, é uma usina metabólica, é capaz de converter e interconverter diversos substratos nos outros e produzir energia, produzir ATP como, né, fonte de energia, né, de diferentes substratos. Mas de forma interessante, temos as interconversões predominantes. Os carboidratos eles podem ser convertidos principalmente a gorduras e a aminoácidos não essenciais, que são aminoácidos que nosso organismo produz, né? Por exemplo, a partir dos carboidratos. Não necessariamente necessitamos ingeri-los. Algumas gorduras podem ser convertidas em alguns aminoácidos, os não essenciais, obviamente. E proteínas podem ser convertidas tanto a carboidratos quanto a gorduras, certo? Minha referência bibliográfica é o Macado, o livro de Fisiologia do Exercício, né? Eu espero que tenha ajudado vocês aqui, é uma aula mais extensa, né? Mais pesada, mais carregada de conteúdo. Tentei simplificar algumas coisas, falei bem de forma simples sobre algumas coisas. Tem algumas coisas que necessitavam de mais aprofundamento, mas é óbvio que não dá para ficar aprofundando em tudo. Acho que deu para fazer um apanhado geral da bioenergética, o mais importante, tá ok? Muito obrigado a todos e fiquem para ver mais vídeos, dê like se gostei e se inscreva no canal. Um abraço e falou!